Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Moro no Rio de Janeiro e minha mãe em Miracema. E o que vou contar aconteceu em uma dessas viagens que sempre faço quando vou visitá-la. Minha prima me ligou tarde da noite, dizendo que minha mãe tinha passado mal e estava no hospital. Sem pensar muito, corri para a rodoviária e comprei a primeira passagem que deu. E foi nessa viagem que tudo aconteceu. Eu estava indo do Rio para Miracema. Era o mês de agosto e fazia muito frio. Como disse, era noite, mas como ia de ônibus, estava tranquila, pois não teria que me preocupar com estradas e poderia dormir a viagem toda. Peguei um ônibus que saía às 3 da manhã. Iria viajar sozinha, então me preparei para uma longa madrugada de puro sono. Naturalmente, nessa hora, o ônibus estava praticamente vazio. Comigo tinha somente 5 pessoas. Um casal com uma criança, uma senhora e um rapaz. Foquei minha atenção nele, pois o achei muito estranho. Ele estava vestido com um jeans escuro, estilo anos 70, uma camisa bem colorida, um colar muito extravagante, sandálias, estilo aquelas que os franciscanos usam, e óculos escuros, aqueles com lente azul, parecido com o que John Lennon usava. Ele era claro, tinha os cabelos cacheados, estilo Black Power. Enfim, realmente tinha saído dos anos 70. Ele estava sentado com a cabeça encostada no assento da poltrona, com os olhos fechados. Me sentei na poltrona que ficava na mesma direção da dele, só que do outro lado do corredor. E depois de ficar olhando por um bom tempo aquele estranho rapaz, fechei os olhos e tentei dormir. O ônibus iniciou a viagem e realmente peguei no sono. Acordei sentindo um cheiro insuportável de cigarro. Abri os olhos procurando quem era o sem noção que estava fumando dentro do ônibus e era o estranho rapaz. Ele estava fumando naturalmente, como se estivesse na sala da sua casa. Dei uma olhada no geral e todos do ônibus estavam acordados e ninguém parecia se incomodar com o cheiro. Então pensei, vou ficar olhando para ele com cara bem fechada para ver se ele se toca e apaga esse cigarro. Então fiquei encarando ele por um tempo e ele nada, nem aí. Então eu falei, ei moço. Ele continuou como estava. Tornei a chamar e nada. Me levantei irritada e coloquei a mão no ombro dele com força. Moço! Ele deu um pulo assustado e disse, valei-me Nossa Senhora, de onde você surgiu? Eu não esperava aquela reação dele, então me assustei também. Mas logo me recompus e disse, irritada, o senhor pode, por favor, apagar esse cigarro? Não sabe que é proibido fumar em lugar fechado? Ele pareceu se assustar mais ainda quando falei. Então, no gesto rápido, ele apagou o cigarro, se levantou, sempre me olhando assustado, e foi se sentar em outra poltrona. Achei aquele comportamento muito estranho, mas o rapaz era estranho, então, bom, pelo menos tinha apagado o cigarro. Voltei para minha poltrona, fechei os olhos e tentei dormir novamente.
Não passou 5 minutos e de novo aquele cheiro insuportável de fumaça de cigarro. Dessa vez tentei ignorar, mas o cheiro estava muito forte. Então me levantei novamente, irada, e fui na direção do rapaz. O que eu não conseguia entender é que parecia que só eu me incomodava. Parei ao seu lado e disse, quase gritando: "Será que você não entendeu que não pode fumar aqui? Não está vendo que tem criança e idosa nesse ônibus? Não consegue esperar até o ônibus parar? Falta de respeito." O rapaz tornou a me olhar assustado. Ficou fazendo o sinal da cruz enquanto eu falava. Era bizarro. Parecia que ele estava vendo um fantasma. Ele se levantou num pulo e foi se sentar próximo à senhora idosa, que, assim como os outros, olhava estranho para ele. A senhora então disse: "Meu filho, você está bem?" E ele, tremendo, com voz embargada, disse: "A senhora não está vendo essa moça? Ela está me perseguindo a viagem toda. A senhora não está vendo? Será que estou ficando louco?" A senhora olhou em volta como se procurasse algo. Então virou para ele e disse: "Meu jovem, não tem moça nenhuma. O que acontece é que você é médium e não sabe lidar com isso. Se acalme. Esse espírito só está te perturbando porque sabe que você consegue vê-lo." Eu olhei para a mulher sem entender nada. Como assim, espírito? Ela está maluca? Me aproximei mais e coloquei a mão na frente do rosto dela. Até então, achava que a senhora estava tirando sarro da cara dele, mas ela realmente não pareceu me ver. O rapaz, tremendo, disse: "Ela está tentando fazer contato com a senhora." Olhei para o rapaz, me sentindo desesperada. Será que tinha morrido e não sabia? 1000 coisas estavam se passando na minha cabeça. Era tanta confusão que eu não conseguia raciocinar direito. Tudo piorou quando o rapaz e a senhora começaram a rezar o Pai Nosso. Me afastei deles, querendo chorar, e percebi que realmente parecia que ninguém ali estava me vendo. Voltei para o meu lugar e me encolhi na poltrona. Comecei a chorar baixinho e, ao mesmo tempo, observava as pessoas ali. Como disse, por causa do horário, poucos passageiros viajavam naquele ônibus. Além de mim, da senhora idosa e do estranho rapaz, tinha apenas aquele casal com a criança. Percebi que não era só o rapaz que estava vestido estranho, como se tivesse vindo dos anos 70. Todos ali tinham o mesmo estilo. Reparei também uma coisa que não tinha reparado antes. O ônibus era velho, diferente. Parecia que também tinha vindo dos anos 70. Ao me dar conta de tudo isso, comecei a me sentir estranha, sabe? O medo invadiu minha cabeça. Comecei a sentir náusea, dor de cabeça. Me encolhi mais na poltrona e tudo o que fiz foi chorar. Então adormeci, pois acordei com o motorista me chamando, dizendo que tínhamos chegado. Reparei então que o ônibus era novo e o motorista parecia normal. Olhei ao redor e não vi mais o rapaz estranho e nem ninguém. Então peguei minhas coisas e, antes de sair, perguntei ao motorista se os outros passageiros já tinham descido há muito tempo. Ele me olhou espantado. "Que outros passageiros, moça? A senhora foi a única. Não tinha mais ninguém no ônibus, não." Desci daquele ônibus, dando graças a Deus por não estar morta e por tudo aquilo ter sido um sonho. Só que durante uma semana inteira, eu não parava de pensar naquilo. No fundo, sabia que, por mais extraordinário que tinha sido, não foi só um sonho. Tinha sido muito real. Eu realmente falei com aquele rapaz. Isso tudo tinha me impactado tanto
que eu só pensava nisso, dia e noite. Tive então a ideia de pesquisar. Entrei na internet e fiquei pesquisando igual uma doida. Foi então que achei. Em 1972, houve um grave acidente naquele mesmo trecho da estrada onde meu ônibus passou. No acidente morreram um casal, uma criança, uma senhora e um rapaz, além do motorista. Na matéria não tinha fotos, mas dizia os nomes e a idade dos mortos. Tinha mais pessoas no ônibus, mas só morreram eles. Mesmo sem fotos, eu sabia que eram eles. Tudo então fez sentido. De alguma forma, eu entrei em um universo onde todos estavam mortos, mas ao mesmo tempo, eles continuavam vivendo aqueles momentos derradeiros, e quando fui para lá, eu era o espírito. Sei que é confuso, mas é a única explicação que tenho. Se vocês tiverem outra teoria, ficarei feliz em saber, porque por hora, essa é a única que tenho. Nunca mais esqueci aquela noite, nem aquela viagem. Minha mãe ainda mora naquela cidade e depois daquele dia, já fui inúmeras vezes para lá, fazendo a mesma viagem, só que nunca mais viajei à noite. Espero não passar por isso nunca mais, pois ser um espírito, sendo ainda viva, é uma das piores experiências que tive, e espero não ter nunca mais, nem quando morrer. Obrigada se contar o meu relato. Sei que ficou confuso. Tentei ser mais organizada possível nas minhas lembranças, mas acho que mesmo me esforçando ficou confuso, pois o que aconteceu é confuso. De qualquer maneira, muito obrigada ao canal por levar a sério as histórias, mesmo elas parecendo surreal. Sucesso! Sempre gostei de viajar à noite e no ano de 2004 saí de São Paulo para viajar até a Bahia para visitar os meus pais. Era madrugada. A viagem estava tranquila. Poucos passageiros no ônibus e naquele horário todos estavam dormindo. De repente, fomos acordados por gritos e choros. Era grito de mulher pedindo ajuda. Eu e os passageiros levantamos e começamos a procurar dentro do ônibus se tinha alguém passando mal, mas o ônibus estava normal e os gritos pareciam que vinham de toda parte. Estranho é que o motorista pareceu nem ligar. Percebi que aquele pedaço de estrada que estávamos era muito escuro e deserto. Os gritos continuaram até que foi diminuindo e tudo voltou ao normal. Ninguém conseguiu entender o que foi aquilo, e depois de ficarmos comentando por algum tempo, todos voltaram aos seus assentos e voltamos a dormir. Fiquei sabendo depois que há muito tempo uma mulher foi brutalmente atacada naquele mesmo trecho da estrada. Torço para que ela tenha encontrado a paz. Era o ano de 1986. Nessa época, eu estava com 9 anos. Estávamos viajando de ônibus até Minas visitar minha avó. Estávamos eu, meu irmão Maurício, que na época tinha 6 anos, e nossa mãe. Era madrugada e todos no ônibus dormiam. De repente, sinto alguém me balançando para me acordar, e era uma moça que estava sentada na outra fila, bem do nosso lado. Então ela disse baixinho: "Ei, menina, pode vir comigo até o banheiro? Tenho medo de ir sozinha. É só para você ficar na porta. Não quero entrar sozinha no banheiro. Por favor." Bom, não vi nada demais e fui com ela. Como disse,
Todos estavam dormindo e ninguém percebeu nada. A moça entrou no banheiro e eu fiquei em pé, do lado de fora. De repente ela começou a gritar. Era gritos de pânico misturado com dor. Ela pedia ajuda. Então me assustei e comecei a gritar também, batendo na porta do banheiro que estava trancada. Com os meus gritos, todos acordaram e minha mãe veio correndo ao meu encontro perguntando o que estava acontecendo. Eu disse: "Mãe, a moça está gritando, não está ouvindo?" Minha mãe perguntou de que moça eu estava falando e que não tinha ninguém gritando. Eu insisti, dizendo que a moça estava trancada no banheiro gritando e que era impossível ninguém estar escutando, pois ela estava desesperada, gritando muito alto. Mas parecia que ninguém estava escutando, só eu. Um senhor que estava no ônibus abriu a porta do banheiro enquanto minha mãe tentava me acalmar e disse: "Olha, menina, o banheiro está vazio, não tem ninguém aqui." Mas eu insistia dizendo que a moça estava sentada naquela poltrona. Eu apontava para a poltrona dizendo que ela tinha me acordado para eu ir no banheiro com ela, porque ela tinha medo. Mas todos diziam que eu tinha sonhado, que nunca teve moça nenhuma sentada ali. Mas não tinha sentido ser um sonho, pois quando entrei no ônibus, eu estava acordada e a moça já estava sentada ali. Até hoje, não sei o que foi aquilo. Gente, em breve teremos novidade no canal e mais uma vez gostaria de agradecer a todos os inscritos que sempre nos dão a honra de estarem aqui. Também gostaria de pedir que não esqueçam de compartilhar o canal para o máximo de amigos possível, pois estamos na campanha rumo aos 50 mil inscritos e precisamos de todos vocês. Um grande beijo de luz. Tchau, noturnos!